Este vídeo tratará de um resumo explicativo tipo um mini-livro sobre o livro de Mateus da Bíblia Sagrada. O livro de Mateus. O Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e um dos 4 evangelhos canônicos. Escrito por Mateus, ou Levi, um dos 12 apóstolos de Jesus, este evangelho tem como principal objetivo apresentar Jesus Cristo como o Messias prometido no Antigo Testamento e o Rei dos Judeus. Provavelmente escrito entre os anos 50 e 70 depois de Cristo, o livro foi dirigido, em especial, a uma audiência judaica. Mateus enfatiza o cumprimento das profecias messiânicas, mostrando que Jesus é o legítimo descendente de Davi e o cumprimento da lei e dos profetas. Temas principais do Evangelho de Mateus. Jesus como o Messias e Rei dos Judeus. Mateus demonstra que Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Abraão e Davi. O Reino de Deus. O Evangelho ensina que o reino dos céus é tanto presente, com a vinda de Jesus, quanto futuro, na consumação dos tempos. Ensinos de Jesus. O livro contém os principais discursos de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha, milagres e autoridade de Jesus. Mateus destaca o poder de Jesus sobre a natureza, as doenças e os espíritos malignos. Conflito com os líderes religiosos. O Evangelho mostra o embate entre Jesus e os fariseus e saduceus. A morte e ressurreição de Jesus. Mateus enfatiza a crucificação como cumprimento das Escrituras e a ressurreição como prova de sua divindade. Estrutura e explicação do livro. O Evangelho de Mateus pode ser dividido em 5 grandes partes, que refletem a estrutura dos ensinamentos de Jesus. O nascimento e a preparação do Messias. Mateus capítulos 1 a 4. Genealogia de Jesus, provando sua descendência davídica. Capítulo 1 e versos 1 a 17. Nascimento de Jesus e a visita dos magos do Oriente. Capítulo 1 verso 18 e capítulo 2 verso 12. A fuga para o Egito e o retorno para Nazaré, capítulo 2 versos de 13 a 23. O ministério de João Batista e o batismo de Jesus, capítulo 13 versos de 1 a 17. A tentação de Jesus no deserto, capítulo 4 versos 1 a 11. Importância. Mateus começa provando que Jesus é o Rei prometido, cumprindo profecias e mostrando sua preparação para a missão. O Sermão da Montanha e o ensino sobre o reino, Mateus 5 a 7. As bem-aventuranças, valores do reino dos céus, capítulo 5. O ensino sobre a lei, amor ao próximo e justiça, capítulo 5. Oração do Pai Nosso, capítulo 6. Advertência sobre hipocrisia e verdadeira fé, capítulo 6. A parábola das 2 casas, a importância de praticar a palavra, capítulo 7. Importância. O Sermão da Montanha apresenta o caráter dos cidadãos do reino de Deus e os princípios da verdadeira justiça. Milagres. Chamado dos discípulos e conflitos. Mateus 8 a 12. Cura do leproso, do servo do centurião e da sogra de Pedro. Capítulo 8. O poder de Jesus sobre tempestades, demônios e doenças. Capítulos 8 e 9. O chamado dos 12 discípulos e a missão evangelística. Capítulo 10. João Batista questiona Jesus, e ele afirma ser o Messias. Capítulo 11. O crescente conflito com os fariseus. Capítulo 12. Importância. Mateus demonstra que Jesus não apenas ensinava, mas também tinha autoridade sobre a criação, doenças e forças espirituais. Parábolas do reino e preparação para a paixão. Mateus 13 a 25. Parábolas do reino. O semeador, o joio e o trigo. A pérola de grande valor, capítulo 13. Jesus alimenta 5.000 pessoas e anda sobre as águas, capítulo 14. A confissão de Pedro. Tu és o Cristo, capítulo 16. A transfiguração de Jesus, capítulo 17. Ensino sobre humildade, perdão e o amor ao próximo, capítulo 18. Entrada triunfal em Jerusalém e confrontos com os líderes, capítulo 21. O sermão profético sobre o fim dos tempos, capítulo 24 a 25. Importância. Jesus ensina sobre o reino e começa a preparar os discípulos para sua morte e ressurreição. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, Mateus 26 a 28. A última ceia e o Getsêmani, Mateus 26. A traição de Judas e a prisão de Jesus,
Mateus 26. Julgamento diante de Pilatos e crucificação, 27. A ressurreição de Jesus e a grande comissão, 28. Importância. A morte de Jesus é o sacrifício pelos pecados da humanidade, e sua ressurreição confirma sua divindade. Lições do Evangelho de Mateus. Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas. O reino de Deus é oferecido a todos, mas exige arrependimento e fé. A verdadeira justiça vem do coração, não apenas do cumprimento externo da lei. O discipulado exige entrega e compromisso total. A morte e ressurreição de Jesus são a base da salvação. A missão da Igreja é fazer discípulos de todas as nações. Conclusão. O Evangelho de Mateus é fundamental para entender quem é Jesus e o propósito de sua vinda ao mundo. Ele revela Jesus como o Rei, o Messias prometido e o Filho de Deus, trazendo o reino dos céus à terra. Ao final do livro, Jesus deixa uma missão para seus seguidores: ide fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28. Essa ordem mostra que a mensagem do Evangelho não era apenas para os judeus, mas para toda a humanidade, confirmando que Jesus é o Salvador do mundo. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.